Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Palmeiras e essa janela de contratações que está movimentando sim os bastidores do nosso Verdão. A gente vai começar o corte aí com a equipe F da ESPN falando sobre essa novela do Nino. Realmente virou novela, mais uma vez contratação no Palmeiras virando novela, mas sim o Palmeiras fez a primeira proposta pelo jogador, mas o Zenit recusou. A gente vai acompanhar aí tanto o Zé Elias quanto o Zinho, o Birne, elogiando muito o jogador que o Palmeiras quer contratar. E para fechar o vídeo, a gente vai trazer um corte aí do Bruno Ficari falando muito sobre a próxima proposta. É isso mesmo, o Palmeiras promete abrir os cofres para trazer o jogador. O Abel quer o Nino a qualquer custo, então sim vai vir uma oferta ainda maior para trazer o jogador para o Verdão. Então você que quer acompanhar tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, assiste esse vídeo até o final. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. O Palmeiras também tá à caça de zagueiro. Fez uma proposta alta pelo Nino ao Zenit. Proposta de 10 milhões de euros, Vitor Birner negada. A primeira proposta do Palmeiras não foi aceita pelos russos. É um bom zagueiro, um cara que também já tem uma certa experiência. Tem passagem por seleção brasileira? Passagem por seleção brasileira. É uma carência do Palmeiras, para mim é muito claro que o Palmeiras tem carência, para mim, de volante, tem carência na zaga, tem carência de jogadores um pouco mais rodados em decisões. Um pouco, sabe, os jogadores de mais peso. Eu acho que uma coisa que o Abel parece que priorizou, sempre contratou jogadores que não questionariam as suas decisões de maneira nenhuma. Chance zero. E eu acho que vai ser muito bom para o Palmeiras, se o Palmeiras tiver jogadores que olhem para o técnico e falem, não pode ser assim, desse jeito. Eu sei que essa conversa deve existir no Palmeiras, mas com caras maiores, tá? O Nino não chega a ser um jogador desse tamanho, porém não é um jogador pequeno também, por toda a história que possui no clube. E o Palmeiras, se tiver dinheiro, ele precisa escolher aonde vai colocar essa grana com esse perfil de jogador. E o Nino, para mim, agregaria muito, como o Marlon, por exemplo, também. A gente já discutiu isso bastante durante a semana. Ou seja, para mim está muito claro que o Palmeiras está mudando um pouco o perfil das suas contratações, porque nesse ano, quando chegaram os jogos grandes, os momentos decisivos, o time não cresceu. E ter jogador de peso nessa hora faz uma enorme diferença. Eu acho que o Abel entendeu isso e o Palmeiras vai gastar e vai reforçar o elenco. 10 milhões de euros não vai rolar. O Palmeiras vai ter que aumentar essa proposta. O Nino vale mais que 10 milhões de euros, Eu acho que é bom. Eu não sei quanto que ele foi, que o Zenit comprou. Porque também foi uma grana alta também, né? Que Sim. O Zenit... Só que assim, além do valor, eu acho que o Nino, ou tem uma cláusula, se eu não me engano, eu dei uma lida, assim, uma pesquisada por cima, assim, parece que tem uma cláusula que a prioridade é do Fluminense, né? Se o Fluminense não fizer não fizer esse aceno, aí eu acho que pode... Mas convenhamos, pouco provável o Fluminense gastar mais de 10 milhões de euros. Tudo bem, não, mas eu tô só... O Nino foi anunciado por 5 bilhões de euros, tá? Quando foi contratado, tem contrato de 5 anos, segundo o anúncio. Então eu acho assim, acho que 10 milhões é justo pelo... Quantos anos ele está agora? 28 anos. 28? Já é um valor... Vai fazer 29 em abril. Mas só que é o tipo do jogador que o Palmeiras precisa nesse momento. Chega para jogar. Chega para jogar. Eu acho que é para competir. Desbanca o Murilo assim, sem pensar? Para competir com o Flamengo, para competir da forma que o Abel deseja e para não passar o que passou esse ano, eu acho que é válido. Mas só que aí tem que conversar com o Abel para ele não cometer os erros que ele cometeu, né? Porque foram feitas escolhas, nós aqui discutimos aqui bastante, alguns jogadores erraram e aí faz parte, mas assim, o Palmeiras é montado e foi montado é montado há algum tempo e foi montado no ano passado muito assim, escolha a dedo. É só lembrar que conversando com o Pascoal, e o Pascoal sempre falou, foram atendidos todos os pedidos do Abel. É só ver quanto o Palmeiras gastou. Se o Palmeiras não gastar, o Cruzeiro provavelmente terá um elenco melhor que o do Palmeiras no ano que vem. E aí, na hora da dificuldade lá, o Abel... Polêmico Vitor Ernesto Birner. Vai lá, Birner, porque o pessoal... O pessoal do Cantão, vai. gastou pra caramba. Se o Palmeiras não investir esse ano,
Eu acho que o grande reforço do Palmeiras vai ser o Paulinho, porque aí você muda o patamar do ataque se o Paulinho voltar bem. Mas com o que eu acredito que o Cruzeiro vai gastar, porque o Cruzeiro não está recusando 30 milhões de euros. Mas você fala que tipo de investimento do Palmeiras agora? Eu acho que precisa trazer um grande zagueiro e precisa trazer um grande volante. O Marlon Freitas vai chegar. Sim. Mais um? Eu traria mais um. Ô, louco. Mas daí... Bom, eu tô olhando pro Flamengo. Mas dá pra encarar o Flamengo. No mata-mata. Mas que outro jogador de meio campo você imagina? Não sei. O Palmeiras, eu acho... Mas também já cascudão, já jogador feito? Sim. Precisa dar estrutura para os jovens, para os jogadores mais novos que tem ali. Eu acho que a tendência do Palmeiras é contratar jogadores assim. Jogadores mais cascudos. Mas vai ser todo ano isso? Todo ano gastar 700, 800? Não todo ano não. Mas eu acho que o Palmeiras, para competir, mas só que eu volto a falar. Você vai contratar um time forte, só que é o seguinte... Então o Palmeiras gastou mal esse ano. Não, eu acabei de falar, Plirra. Então, mas é que assim, você não gasta 800 milhões para uma temporada, né? Você gasta 800 milhões visando ali 2, 3 anos com o time forte. Nós estamos em 2025. Como foi o ano do Aníbal em 2024? Foi ruim? Não. Foi bom. Sim. Bom, 2025 você que ele perdeu. Não tem que contar com oscilação de jogador? Que ele perdeu. Sim, mas só que depende da oscilação. Você não pode sair num jogo importante, você dá uma cabeçada no cara. Zé, eu sei isso aí é irresponsabilidade. Aí você vai em outros jogos, ele também cometeu... Pegar a sua experiência dos jogadores. Eu sei que não tem como adivinhar. Sim. O Caio Jorge fez a melhor temporada da vida dele nesse ano. Você acha que ele se estabeleceu como esse jogador? Vou fazer o segundo jogador também na história. 30 milhões, né? Você tá falando? O jogador nesse patamar de jogo em campo. Tipo tiro certo. Você vai contratar o Caio Jorge e ele vai responder. Falamos isso do jogador que o Flamengo quer. Eu te faço sobre outro jogador. Flaco Lopes. Fez a melhor temporada da vida dele jogando numa outra posição. Você monta um elenco no começo do ano. Você tem certeza que o Flaco Lopes vai conseguir manter o padrão? Você está falando o Caio Jorge no Palmeiras ou no Flamengo? Não, o Caio Jorge... Você acha que o Caio Jorge já está numa situação de, se ele for contratado por o Flamengo, enfim, por quem for, ele vai responder com certeza? Eu acho que depende da forma do jogo. Se ele for para o Flamengo, eu acho que a possibilidade de ele marcar mais do que ele já marcou no Cruzeiro é grande. É porque vai cair num time... Vai cair num time que vai proporcionar para ele 2, 3, 4, 5 oportunidades por jogo. Depende da forma. Eu também acho difícil. Depende. Se ele não vai. Agora, Tetra, só pra gente não fugir do Nino, você acha que é o melhor zagueiro à disposição pro Palmeiras contratar? Eu gosto demais. Acho muito bom jogador. A saída dele do Fluminense foi sentida mesmo com a chegada do Thiago Silva. Peça fundamental na conquista da Libertadores do Fluminense. Líder do time, capitão do time que tinha Felipe Melo, que tinha Marcelo, que tinha Ganso, que tinha Cano voando. O Nino foi um dos destaques. Assim, eu acho muito boa. Se o Palmeiras contrata, é um baita de um jogador para mim, para jogar ali na zaga. O Abel adora jogar com 3 zagueiros. Imagina Murilo, Gustavo Gomes e o Nino, para ele liberar os alas, porque o Abel gosta desse sistema, gente. Eu não estou aqui dizendo nada que ninguém nunca viu. Mas mesmo se for para jogar com 2 zagueiros, eu acho que o Nino é um jogador de nível de seleção brasileira. Muito bom jogador. Acho que até outros clubes... Não sei como... eu acho que tem alguns clubes que teve interesse nele. Até o próprio Fluminense falou. O próprio Cruzeiro comentou. Porque o valor é alto. 10 milhões de euros, a gente está falando aí. O Flamengo contratou o Vitão por 10 milhões de euros. Porque tinha uma dívida. Perdoou essa dívida. O Internacional teria que pagar. Algum momento o Internacional tinha que pagar esses 5 milhões e meio do Thiago Maia. Ou seja... custou para o Flamengo 10 milhões de euros. O Vitão vale mais do que o Nino? E olha que eu gosto do Vitão. É bom jogador. Ainda com um caminho a percorrer. Eu acho que o Nino vale. Não sei a quanto que o Palmeiras vai continuar tentando aumentar essa proposta, já que os 10 milhões de euros não foram aceitos. Mas eu acho que é um baita de um jogador e que ajudaria muito o Palmeiras. O Nino, indiscutivelmente, é um cara mais consolidado do que o Vitão. A vantagem do Vitão é ter 3 anos menos. Agora, Zé, o Palmeiras, fechando o Nino, se conseguir, ainda parece distante.
Marlon Freitas e o Paulinho, que ainda pode ser visto como um reforço, porque ele pouquíssimo jogou nessa temporada. E o Evangelista, gente. E o Evangelista voltando, somando já o elenco que tinha, que foi vice-campeão da América e do Brasil. Se esse elenco não brigar por tudo... Tem Sousa pelos lados também. Tem 12,5. O Alan, 12,5 de euros custou o Sousa. Tem o Alan. 12,5 custou o Facundo. Eu sempre confundo, é Alan, né? Alan. O moleque que a tendência é crescer. Crescer também. Não, eu acho que o elenco é forte, mas para você competir... O elenco é forte pra caramba. Para você competir hoje com o Flamengo e com o próprio Cruzeiro, eu acho que você tem que montar bons elencos. E o Palmeiras, assim, você falou, não, mas gastou 800, todo ano vai ser assim. Não, eu não acho que vai ser assim. Porque à medida que você vai construindo o elenco com referências, você não vai precisando de tantas peças gigantes, vai. O cara que vai vestir a camisa e chegar. Pontual. Aquele pontual. Por quê? Porque você vai agregar, por exemplo, o Lucas Evangelista, eu tenho certeza que jogando ao lado do Marlon, vai crescer absurdamente. O Andréas Pereira pode jogar ali com... Adianta o Andrés. Adianta o Andréas, entendeu? Então, assim, você tem variações que o Abel vai poder utilizar nas mãos. Né? E, assim, você erra e acerta. Por exemplo, nós estamos falando esse ano de 700 milhões de contratações, mas o Abel, em determinados momentos, por exemplo, antes do Mundial, a prioridade era o Estevão. Porque o Estevão vinha definindo os jogos para o Palmeiras. O Vitor Roque marcava a lateral, tinha dificuldade para dar liberdade para o Estevão. A partir do momento que o Estevão saiu, o Abel teve que se remontar, remodelar a equipe. Remodelou. Em determinados momentos, o Palmeiras estava na frente do Flamengo com 2 jogos. Sim. Teve a faca que eu na mão. Melhor campanha na Libertadores, 2 jogos à frente. No Brasileiro, o Palmeiras teve a faca que eu na mão. Só que aí existem as escolhas feitas. Eu acho que, por exemplo, esse ano... Aquela rodada que o São Paulo empatou com o Flamengo na Vila Belmiro e o Palmeiras venceu a sua partida, o Palmeiras era muito favorito. Então, eu acho que aí, por exemplo, existem erros e acertos. Eu acho que esse ano, nos períodos mais importantes, os mais decisivos, eu acho que o Abel fez escolhas que deixaram o Palmeiras mais fraco nesse aspecto. Né? Faltando 2 jogos, com 2 jogos ele não conseguiu, coisa que no passado ele conseguiu. Você lembra a remontada que ele fez contra o Botafogo? Que o Endrick pôs a bola debaixo do braço, dá pra mim aqui. Pô, ele passou por cima de todo mundo. O Palmeiras tá quente aí, ó, com o Bruno Andrade. Nossa, quente, pegando fogo. Então vamos pro Palmeiras. Vamos lá, Bruno. Então, sobre Palmeiras, é uma apuração que a gente estava aqui tentando confirmar logo no começo da manhã. Falta aqui confirmar o valor, mas eu posso dizer tranquilamente que o Palmeiras fez uma primeira proposta para o Zenit pelo Nino e ela foi recusada. Não custa lembrar que o Zenit pede ali mais ou menos 10 milhões de euros pelo Nino. O Nino que também é alvo do Cruzeiro, alvo do Fluminense. Já deixou nos bastidores claro que a preferência é pelo Fluminense se porventura voltar ao Brasil. O Palmeiras não desistiu. Mesmo com essa primeira recusa, o Palmeiras continua muito interessado e vai fazer ou vai planejar uma segunda proposta pelo Nino, porque vê no Nino, eu não vou dizer que é o alvo prioritário, até porque buscou outros nomes, e nós falamos recentemente agora do Ibáñez. O Ibáñez também foi sondado, só que o Al-Ahly pede 25 milhões de euros, segundo a apuração do Daniel Bocato, nosso companheiro, que publicou isso mais cedo. O Ibáñez foi sondado, mas muito caro, o Palmeiras nem cogitou. Já o Nino não. Mesmo com o Zenit fechando as portas, a primeira proposta foi recusada, mas o Palmeiras vai insistir e fazer uma segunda oferta pelo Nino, zagueiro ex-fluminense, hoje no Zenit. E o Nino é um cara que todo mundo, né, é o que o Bruno falou, né, principalmente Fluminense, mas agora o Palmeiras então tentando ou indo fazer uma outra proposta, o Felipe. Exato. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre a situação do Nino. Realmente virou uma novela e normalmente, cara, o Palmeiras sempre na janela de contratações vira novela, né? A gente viu aí Vitor Roque, vários outros jogadores, mas enfim, agora é a vez do Nino, que virou essa novela aí. Demorou bastante ainda para o Palmeiras fazer essa primeira proposta. Lembrando, o Zenit pede 10 milhões, tá? O Bruno não trouxe aí os valores, mas com certeza, se o Zenit tá pedindo 10 milhões, o Palmeiras fez uma proposta abaixo disso e o Zenit recusou, tá? Então o Palmeiras não queria inicialmente pagar esses 10 milhões pelo Nino,
que é um jogador experiente, né? Era capitão aqui do Fluminense, a gente já conhece, já vem quase um mês falando sobre o Nino, sobre essa possibilidade dele chegar ao Palmeiras. Então o Palmeiras fez uma proposta um pouco abaixo do que o Zenit está pedindo, para ver qual seria a reação do Zenit, e o Zenit de cara recusou. Só que a informação trazida aí pelo Bruno Andrade é batendo o martelo que o Palmeiras sim vai abrir o cofre e deve chegar nessa proposta de 10 milhões. Não tem informação correta sobre os valores, mas a gente já sabe que o Zenit quer os 10 milhões, a primeira proposta o Zenit recusou, então a tendência é que o Palmeiras pague sim os 10 milhões para trazer o Nino. Então assim, o Palmeiras tentou fazer essa proposta um pouco mais baixo e o Zenit recusou. Sabe que o Palmeiras tem uma organização muito boa, né, nas suas finanças, então tem condições de pagar os 10 milhões. Então o Zenit de antemão negou essa proposta aí abaixo dos 10 milhões com certeza e quer os 10 milhões. Palmeiras, se realmente quiser bater o martelo com a contratação do Nino, fazer a proposta dos 10 milhões, que é certo já dele vir para o Palmeiras. Então, assim, a gente fica nessa expectativa da resolução dessa novela de Nino vestindo a camisa do Verdão. A gente já sabe que o valor pedido pelo Zenit é 10 milhões, não é de hoje. Praticamente o mês inteiro a gente vem falando sobre o Nino, como a gente falou, realmente virou essa novela. Só que o Palmeiras não queria pagar os 10 milhões, né? Não é um jogador tão jovem, mas é o que o Palmeiras precisa agora. E é o que o Palmeiras procura. São jogadores mais experientes, mais rodados, para dar essa sustância, dar esse equilíbrio no time. Tem que equilibrar juventude com experiência. Então a gente teria aí, com o Nino chegando, uma zaga muito experiente, né? Perdão. Então assim, uma zaga com o Gustavo Gomes e Nino, Marlon Freitas à frente, a gente tem a volta aí do Evangelista, quem sabe o Andrés Pereira um pouquinho mais adiantado como um 10, então assim, se o Palmeiras fechar essa negociação, conseguir trazer o Nino, já tem o Marlon Freitas certo, já melhora muito o elenco para 2026, é claro que vai precisar ainda de mais jogadores, eu acho que com certeza precisa de um 5 característico, mas isso aí é assunto para um outro vídeo. O fato é, foco total no Nino. Precisa fechar logo essa negociação, tá? Teoricamente, o Fluminense teria prioridade para fazer a contratação, mas a gente já sabe que o Fluminense não vai gastar esse dinheiro com um zagueiro. Então, sim, tá tudo com o Palmeiras. É o Palmeiras decidir fazer a proposta dos 10 milhões, que com certeza o Zenit vai aceitar, que já é a pedida dele, já não é de hoje. Então, só falta isso, só falta essa confirmação, porque a informação é que o Palmeiras vai aumentar o valor da proposta para conseguir trazer o jogador. Então eu quero saber de você que acompanhou esse vídeo até o final, qual é a sua opinião? Você acha que o Palmeiras deve sim pagar os 10 milhões para trazer o Nino? Você acha que o Nino vale os 10 milhões de euros? Compartilha com a gente aí a sua opinião, deixando aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão, que todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação sobre o nosso Palmeiras. Você que puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. E para fechar, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação do nosso Palmeiras para trazer para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada, um grande abraço.